Quer aprender a fazer canal Dark com quem realmente sabe fazer e sabe ensinar de verdade? Olha aqui, ó, esse daqui é um dos canais meu que já está liberado aqui, ó, para eu me inscrever no programa de parcerias do YouTube e começar a ganhar dinheiro em dólar todos os meses. Olha só também, ó, esse daqui, ó, é um outro canal meu aqui, ó, que eu tenho dentro do YouTube, que eu já faturo aqui uma grana muito legal, ó, R$ 2.943 é o que eu faturei até hoje com esse canal. E olha aqui também, dentro dessa plataforma aqui, ó, tem um ganho aqui, ó, que eu faturei vendendo produtos com esses canais aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó, é o meu nome, Rafael Leme Silva. E esse daqui é o faturamento que eu tive aí, ó, nos últimos 5 meses, ó, do dia 18/6 até o dia de hoje, 25 de novembro. Então, se você quer aprender o que eu faço todos os dias para conseguir esses ganhos, clica no botão que vai aparecer em algum lugar dessa tela aqui, que eu vou te mostrar a oportunidade que eu tenho para você. E você, em algum momento, você questionou a sua fé? Ou você se sentiu abalada por essa pressão externa? Ou você sempre teve esse posicionamento desde a sua infância, adolescência? Você nunca se sentiu um peixe fora d'água? Você estava firme ali na sua posição? Não. Nunca, até hoje eu digo que eu gosto da dúvida. Eu tenho convicção de algumas coisas que para mim foram reveladas, né, e que são muito caras para mim. Por exemplo, tudo que eu acredito, boa parte do que eu acredito em relação a Deus foi de alguma experiência pessoal que eu vivi, eu vi, eu senti, né? Mas em quase todos os outros sentidos, política, até na doutrina religiosa, eu sou uma pessoa completamente amiga da dúvida. Eu não acho que você estar em dúvida é algo necessariamente mal. Às vezes a dúvida é o caminho para você descobrir algo. Quando eu comecei os meus primeiros embates, quando a minha fé foi colocada em xeque pela primeira vez, eu não tinha a convicção que eu tenho hoje. Quando foi? Foi em vários momentos, pequenos embates, mas assim, o momento crucial foi no mestrado na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, que foi uma questão assim, ou você renega esse monte de princípios aqui que você tem, ou, se você não renegar isso, você vai sofrer consequências sociais, acadêmicas, né? Uma série de consequências que eu sofri de fato. Inclusive, fui reprovada nesse mestrado, que é uma coisa super incomum para quem conhece como funciona uma universidade. Reprovar um aluno no mestrado é algo raríssimo, porque você tem a banca de qualificação. Os professores, eles meio que são obrigados a dar um jeito naquele aluno. Vamos supor que ele seja o pior aluno do mundo, assim, um aluno disléxico, analfabeto funcional e preguiçoso. Os professores vão botar uma prensa nesse aluno, vão fazer o possível, porque é ruim para a instituição ter um aluno reprovado. E eu fui reprovada no mestrado, mesmo que tendo apresentado um trabalho muito bom, na minha opinião, né? Porque o professor ou a professora já Os professores. Por causa que eles descobriram as minhas convicções religiosas, é uma longa história. Mas quando isso aconteceu a primeira vez, eu não tinha a firmeza de princípios que eu tenho hoje. Eu até gosto muito de um conceito que está num livro que eu recomendo para todos que leiam, que é um livro muito grande, mas muito bom, chamado Antifrágil. Fala sobre fenômenos, sobre situações, sobre pessoas que, quando expostas a um tipo de estresse, ficam ainda mais fortes. É como se existissem três tipos de pessoas ou de situações, de empresas. Isso acontece com empresas, acontece com negócios, com moedas, com governos. O conceito de antifrágil é basicamente o seguinte: existem coisas e pessoas que, quando enfrentadas, desmoronam. Existem outras que, quando enfrentadas, resistem, permanecem como estão. E há ainda um terceiro tipo, que, quando enfrentado, multiplica, cresce, que é a massa de pão, né? Quanto mais bate, mais cresce. Foi isso que aconteceu com a minha fé, no caso, especificamente no meu caso. Eu tinha uma fé revelada e aprendida, uma cultura cristã que vinha da minha casa, já era uma pessoa batizada, me batizei bem jovem, com 13 anos. Só que quando aquilo foi frontalmente questionado, é que eu precisei tomar a decisão de defender ou não aquilo até as últimas consequências. Sim. Então isso foi, eu tinha 22 anos quando isso aconteceu. Eu vejo que hoje tem pessoas com 12 anos tomando esse tipo de decisão, 13, porque o mundo, o Brasil e principalmente a escola está tão politizado e tão polarizado que os nossos adolescentes, as nossas crianças têm que tomar essas decisões com 13, 14, 15. Eu me sentia imatura para boa parte do que aconteceu comigo aos 22. Então eu olho para essas meninadas e penso, meu Deus, imagina ter que tomar essa decisão aos 12, aos 14, né? Por isso que eu recomendo sempre, apegue-se aos seus pais, porque no fim das contas eles são
um baluarte, eles são uma coluna. Uhum. Porque você é muito jovem. Eu ainda era jovem, aos 22, e imatura. E, mais uma vez, os meus pais foram porto seguro para mim nessa situação. Sim. Então, o primeiro baque que eu sofri foi esse na universidade. Só para você ter uma ideia. E você já tinha se aprofundado na leitura da Bíblia, em conhecimento nessa área também, já nessa época? Sim. Ou você foi buscar mais depois disso? Na verdade, eu, como cresci num lar cristão, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu conto isso, tem gente que fica até impressionado. Mas era uma coisa que eu fazia por prazer. Eu tive 12 Bíblias ao longo da minha vida. 12 Bíblias. E eu li as 12. NVI, NTLH, Ferreira de Almeida Corrigida, Bíblia de Jerusalém, Ave Maria, a Bíblia Católica. Então, eu compro a Bíblia e leio ela numa versão. E eu fiz isso 12 vezes. Quando aconteceu isso comigo, aos 22, eu devia estar na minha 8ª leitura, sabe? Já tinha lido a Bíblia umas 8 vezes. Aos 18 anos, eu era professora de História Veterotestamentária numa escola teológica chamada Pastor Osmar Cabral. Aos 18 anos? Aos 18 anos. Eu era uma menina prodígio. Uau! Nesse assunto. Você sempre teve facilidade de memorizar? Sim, sempre tive. Eu acho que essa verve veio do meu pai. Meu pai é político, ele discursa, ele debate, assim. Ele era político de esquerda, inclusive, diga. E você já era boa comunicadora também? Já gostava? Tudo copiei do meu pai, assim, digamos, veio do meu pai. O pessoal até diz, tu não puxou nada da tua mãe, poxa. Infelizmente não, porque meu pai é muito mais doidinho, minha mãe é uma pessoa muito... Nossa, minha mãe é uma santa também, né? Mas assim, eu tinha já conhecimento bíblico, só que como eu disse, eu vivia um universo cristão. Minha família era cristã, estudei na escola adventista, meus amigos eram cristãos, aliás, são os mesmos amigos que eu tenho hoje, são os que eu tinha aos 15 anos. Então, eu não tinha sido submetida ao confronto direto, ao antagonismo tão forte, de ser submetida a ideias totalmente opostas. Quando aconteceu isso, na minha turma de mestrado, só para você ver que impressionante, a população brasileira é, segundo o IBGE, 85-86% cristã. Uhum. Então, de cada 10 pessoas, 8 tem que ser cristãs. Dentro da minha sala de aula, do curso de mestrado, tinha 15 alunos e nenhum cristão. Então, olha que coisa impressionante. Inclusive, por que eu sei disso? Eu processei o professor, inclusive uma das professoras, por perseguição religiosa, e os alunos fizeram um documento em favor da professora e dizendo que não havia nenhum tipo de preconceito religioso dentro da sala de aula. Uhum. E os próprios alunos disseram assim, não existe nenhum tipo de preconceito, embora todos aqui tenham sua espiritualidade própria e nenhum seja cristão. Então eu falei, meu Deus, não tem nenhum cristão na sala. Nenhum cristão na sala. E assim, é um dado impressionante, porque 80% da população é. Então aquele nicho, aquele ambiente que era um curso de história, pós-graduação em história, ele é muito filtrado. Parece que só vai para lá quem já não é cristão, entende? Uhum. É a única justificativa. E no curso de faculdade também, né? São 4 anos de graduação. No começo tinha espírita, tinha todo tipo de religioso, tinha ex-seminarista. No final só tinha comunista, assim, impressionante, né? No final dos 4 anos, evangélica só tinha eu, na minha turma. Só eu. Isso é uma coisa muito chocante, assim. Então, esse confronto direto aconteceu quando eu já estava intelectualmente, digamos, um pouco... Estava até preparada. Mas, veja, não importa quanto você leia a Bíblia, a maturidade é algo que vem com o tempo. E eu me considerava muito imatura ainda, aos 22. E a minha fé foi testada em uma circunstância de imaturidade. Eu não tinha firmeza de princípios. Hoje, se alguém vier para me dizer que eu não posso dizer isso ou aquilo, eu conheço meus direitos, eu sei a lei. Eu já enfrentei tantas pessoas nesse sentido que eu sei quais os direitos que eu tenho, o que a lei diz, o que diz a Constituição. Eu sei se eu posso processar alguém, se eu posso ser processada por alguém. Eu tenho domínio hoje do espaço da minha comunicação. Óbvio que eu não tinha isso aos 22. Né? Você até falou quando o microfone estava ligado que você geralmente é emotiva. Eu não sou emotiva e chorei um dia na sala de aula. Então, assim, uma pessoa que não chora nunca, né, que não é de chorar, chorando na sala de aula. Qual o motivo? Por causa desse tipo de perseguição que eu não estava habituada. Você não tinha nenhuma amizade no meio cristão? Era só sua família? Ou tinha mais alguém que te acompanhava, assim, um melhor amigo, um amigo? Eu tinha muitos amigos, tenho até hoje, então se estiverem assistindo, um beijo para eles. Tem a Gabriela, a Alanza, o Daniel Henrique, que é meu assessor até
hoje, né, ele trabalha comigo, é meu secretário pessoal, nós somos amigos desde os 15 anos. Só que eu vim estudar na capital, e na capital eu não tinha amigos, né? Meus amigos eram do interior. E até hoje eu tenho ainda esses mesmos amigos, e na sala de aula, por mais impressionante que pareça, a única pessoa que falava comigo, assim, imagina você numa turma com 15 alunos adultos, olha que comportamento infantil. Tipo, não, você é crente conservadora, não falo com você. Existia esse comportamento, e a única pessoa que se comunicava comigo, assim, de uma forma razoavelmente amistosa, era um rapaz que era homossexual, negro e pobre. A gente brincava, olha, o único amigo que tu encontrou aqui foi das 3 minorias, porque pobre eu também era, mas como eles fazem esse marxismo interseccional, ele disse, olha, o seu único amigo sou eu, que sou pobre, negro e gay, todas as minorias juntas. Eu falei, só falta ser mulher. E ele também se sentia excluído, por isso que ele se aproximou mais de você? Não, já que ele tinha todas essas características, era de esquerda, inclusive, ele era bem encaixado e tal, mas por algum motivo ele quis ser justo, ele foi muito justo, eu acho que ele se compadeceu, né? Poxa, a menina tá ali sozinha, tanto que depois ele depôs no processo, porque eu processei essa professora que foi começando esse imbróglio, né, que me tratou mal na sala de aula, que abandonou a orientação do meu trabalho, que levou posteriormente à minha reprovação. Então, ele falou que realmente eu tinha reclamado, que eu tinha reclamado da nota, que eu me sentia perseguida, que a reclamação tinha ido para o colegiado, tudo mais. Então ele foi muito, muito justo comigo, mesmo sendo de esquerda, o que significa que, olha, é possível você discordar sem ser injusto. E depois, em decorrência de todo esse processo, de tudo isso, eu fui ficando conhecida, falei em Brasília em 2014, voltei a falar em 16, em 17. Foi quando eu conheci os políticos que hoje eu apoio, que também me apoiaram e tudo mais. E depois, graças a esse processo e a repercussão disso, as pessoas começaram a me conhecer como a menina que é antifeminista, que combate o feminismo e que enfrentou os professores universitários, inclusive com um processo na justiça. Então, isso levou o meu nome como alguém apta a representar pessoas que estivessem sofrendo mesmo. Então, acabei me tornando ali uma representante do programa Escola Sem Partido, educação livre, sem doutrinação marxista na escola pública, defensora do homeschooling, que é a educação praticada em casa pelos pais. Então, isso tudo foi levando a uma projeção do meu nome que me tornou, posteriormente, deputada estadual em Santa Catarina, eleita com 35 mil votos. Hoje eu sou a política mais influente do estado, mais do que o governador, mais do que o senador e mais do que os deputados federais e estaduais, considerando o alcance das mídias sociais. Então, é claro que existem políticos influentes pelo cargo, existem políticos poderosos que já têm vários mandatos, mas nas redes sociais, por 3 anos consecutivos, eu fui sinalizada como a política mais influente. E tudo isso é decorrência dessa minha experiência, que começou com a simplicidade da minha casa, do meu pai e da minha mãe, dando esse lindo exemplo de um casal que se ama, que se respeita, um casal cristão de verdade, e que foi se expandindo. Então, hoje eu só sou a Ana Campanholo graças aos meus pais, né? Isso é muito importante. Ao trabalho do meu pai e ao trabalho da minha mãe. É para você ver a importância, né, da educação, do exemplo dentro de casa. E